Programa Simples Assim. O assunto hoje é nutrologia. Bora falar de saúde, de alimentação, de coisa boa, de como ficar bem com a vida, não é verdade? O assunto é óleo de coco. Essa é a nossa pauta e os benefícios que o óleo de coco pode trazer para o nosso organismo. Por exemplo, é verdade que o óleo de coco ajuda a emagrecer? Pois é, todas essas nossas dúvidas vamos levar ao especialista, Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Estávamos com saudades, doutor Durval, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês e falar sobre alguns assuntos, né, muito interessantes que faz parte aí do dia a dia das pessoas, não é mesmo, Gislaine? Exatamente. Então, todo mundo que está assistindo a gente agora fica ligadinho, porque a gente vai falar sobre as muitas verdades que existem sobre o óleo de coco e como ele pode ser bom para a nossa alimentação. Mas eu só queria abrir um parênteses aqui com o Dr. Durval, porque acabou de acontecer o Congresso Internacional de Nutrologia, Dr. Durval, foi isso? É verdade. Congresso Brasileiro de Nutrologia, um evento internacional. Nós tivemos mais de 250 palestrantes, né, Gislaine? E mais de 70 simpósios, e foi um evento com mais de 3 mil pessoas. Ele aconteceu lá em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca, é um evento já tradicional da Associação Brasileira de Nutrologia, e mais de 51 empresas participando. Empresas do ramo da alimentação, empresas farmacêuticas, enfim. Foi um evento de muito sucesso, viu? Felizmente. E outra coisa, talvez aí a mais importante no momento pós-pandemia, que ele foi presencial. E as pessoas queriam estar conversando, se abraçando, dialogando, trocando informações. Eu acho que esse deu aí um tchan até melhor para o Congresso, porque as pessoas precisam estar juntas, não é, Gislaine? Com certeza, presencial é totalmente diferente. Mas vamos lá, o óleo de coco, doutor Durval, ele se tornou queridinho de muitas pessoas quando foi dito em várias reportagens, em vários estudos, que o óleo de coco fazia bem sim para a saúde humana, e muitas pessoas até substituíram o óleo que usava na cozinha, o óleo de soja, ou de girassol, ou de azeite, pelo óleo de coco, substituiu o óleo de coco numa série de outros procedimentos, porque traz benefícios para a saúde. Dentre eles, ajuda a emagrecer. Então, vamos começar por partes, doutor Val. Por que o óleo de coco recebeu toda essa atenção e ganhou o status de ser um bom óleo para a nossa saúde? Então, às vezes a versão do fato científico pode ser mais forte que o fato científico. O óleo de coco, ele predominantemente, ele tem muita gordura, que a gente chama gordura saturada, que é 82%. É só lembrar que a gordura saturada é aquela gordura, vamos dizer assim, que em temperatura ambiente, ela é semissólida e esbranquiçada. Essa gordura dos embutidos, da mortadela, do bacon, do presunto, da salsicha, da picanha, do hambúrguer. Bem, essa gordura é aquela que em excesso não é recomendável. Então, é bom que se diga que o óleo de coco, predominantemente, mais de 80% da sua constituição é por ácidos graxos saturados, gordura saturada, que interfere no colesterol, aumenta o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e eventualmente até diminui o HDL, que é o colesterol bom. Então, em excesso, o óleo de coco não é recomendável. Mas acontece que ele tem, na sua constituição, o que a gente chama de ácido graxo, que é um ácido graxo saturado, que nós chamamos de ácido láurico. O que significa isso? Bem, você tem, por exemplo, uma parede e tem os tijolinhos. A gordura é a parede. Os tijolinhos são os ácidos graxos. Esse ácido graxo, tal de láurico, ele é muito benéfico, ele é recomendável,
porque até os estudos mostram que ele reduz o LDL colesterol. Então, em parte, o óleo de coco, que é um ácido graxo poliinsaturado, constituído desse tal de ácido láurico, que é bom, mas o problema é o excesso. E aí, sim, é que entra o problema, né, Gislaine? Tudo que é em excesso... Isso. Faz mal. E aí, eu queria... E aí a pergunta, então, é qual é a quantidade correta de utilização? Porque é um óleo caro, então óbvio que as pessoas não saíram utilizando assim a torto e a direito como um óleo substituto de outros óleos. Então usa-se com parcimônia até pelo custo dele. Mas qual é o tanto que eu posso usar por dia para que ele tenha esse efeito benéfico do óleo graxo e não tenha o efeito deletério da gordura saturada? Muito boa colocação. Todos nós devemos ingerir carboidratos, proteínas e gorduras. Quanto de gorduras da nossa alimentação? De 0 a 100, 30%. Desses 30%, 10% deve ser de ácidos graxos saturados. Isso corresponde mais ou menos a 200 calorias. Então, se você ingerir o óleo de coco, que predominantemente é um ácido graxo saturado, 200 calorias por dia, não tem problema. Faz parte, necessitamos, é interessante. E tem uma vantagem, o óleo de coco, ele é resistente, vamos dizer assim, a altas temperaturas. Por isso que nós chamamos ponto de fumo, que é quando sai aquela fumacinha. E ele é resistente. Isso é bom, porque ele oxida menos, entre aspas, enferruja menos. Então, qual é o ideal? O ideal, 200 calorias de gordura saturada por dia, que corresponde, por exemplo, uma colher tem mais ou menos 15 gramas, né? De sopa ou de chá? De sopa? Uma colher de sopa. Tá. 12 a 15 gramas. Então, 1 grama de gordura, ele tem 9 calorias. Quer dizer, se eu encho ali com 15, dá mais ou menos 150 calorias. Então, significa que nós podemos, vamos dizer, 1,5 colher, no máximo 2 colheres por dia do óleo de coco. Isso seria o ideal, isso é o que é o recomendável, que você pode usar em frituras, você pode usar em saladas. Uma coisa interessante, às vezes, é que tem de manhã, né, por ter vamos dizer assim, uma origem vegetal, é uma alternativa para quem tem desconforto de intolerância à lactose ou que tem alergia à proteína do leite de vaca. Você vê, tem os seus benefícios. Vou dar um outro exemplo, vegano. Às vezes a pessoa que é vegana, logicamente, nada de origem animal. Óleo de coco pode ser uma alternativa, não é mesmo? Então, tem as suas vantagens, né, Gislaine? Então, vamos lá. E as desvantagens, que é o excesso. E aí o óleo de coco, né, ele pode ser utilizado, é verdade isso? É mito ou é verdade que o óleo de coco é bom para emagrecimento e é bom para regular o intestino? Primeiro, para emagrecimento, não. 1 grama de óleo de coco tem 9 calorias. 9 calorias. 1 grama de proteínas, né, carne, ovos, leite, tem 4 calorias. 1 grama de carboidratos, né, açúcar, 4 calorias. Então, o óleo é o dobro mais. É muito mais calórico. É muito mais calórico. Então, isso não é um fato. Então, essa história de que emagrece é mito. É mito. Agora, lógico que para o intestino, como ele é oleoso, ele favorece o esvaziamento intestinal. Portanto, ele pode ser interessante, com certeza. Né? Portanto, use com moderação. Use com moderação e lembrar isso, quer dizer, mais de 200 calorias de óleo de coco por dia
já os estudos científicos mostram que já não é recomendável por interferir diretamente no colesterol ruim, aumenta o colesterol e, portanto, aumenta a chance de doenças cardiovasculares. E o que dizer, doutor Durval, do coco propriamente? Da água de coco, daquela gordurinha que a gente às vezes pede para rachar o coco, para comer aquela gordurinha que vem, e do coco em fruta. Eles são bons para a nossa saúde? Ah, não, sem dúvida que o coco é maravilhoso, tem vitamina A, D, E, K, tem magnésio, tem potássio, é muito, muito recomendável, né? E, inclusive, é interessante porque quando você mastiga muito o coco, você libera substâncias que interferem no seu mecanismo de fome, de saciedade, quer dizer, tem esse efeito sacietógeno, não é? E tem muitas fibras também. Então, isso é muito recomendável. Não por acaso, também se observa que é bom para o cabelo, que é bom para a pele e anexos. Ou seja, o óleo de coco tem, sim, as suas vantagens, mas tem também essas desvantagens por ser uma gordura predominantemente saturada que a gente não recomenda por aumentar doenças cardiovasculares. A verdade verdadeira, né, Gislaine, é a quantidade, né? Ou seja, não podemos exagerar. E a gente tem que também desmistificar esse mito, porque, de repente, vem o óleo de coco como se fosse a solução. O salvador da pátria, doutor Durval. Problemas de saúde. Isso, e não é bem assim. Eu mesma já tinha essa ideia de que o óleo de coco era uma maravilha. Então, vamos investir em óleo de coco, não é bem assim. E a fruta, doutor Durval, qual que é a quantidade indicada que eu posso comer do coco por dia? A quantidade indicada seria em torno de 100 a 150 gramas por dia, tá? Lembrando que, vamos até fazer uma analogia, uma coisa é chupar uma laranja, outra coisa é comer a laranja, que tem muito mais saudabilidade. O coco é a mesma coisa. Quando você come, quando você mastiga, a saudabilidade é maior do que simplesmente o óleo de coco. Por isso, pode, deve, é muito interessante, é um óleo vegetal e que certamente traz benefícios para a saúde. O problema está na quantidade. Eu tenho e já tive vários pacientes que de manhã uma colher coloca no leite ou coloca, enfim, e toma uma colher. Ok. Mais do que 1,5, 2 colheres, já não é recomendável. Por quê? Porque a sua ingesta de gordura saturada, ela pode ultrapassar o que nós normalmente, o que os estudos científicos mostram que é o recomendável, que não seria mais do que mais ou menos 10 a 15% de gorduras saturadas todos os dias. Então, a gente tem que ter cuidado na quantidade, né, Gislaine? Moderação, até porque se eu ingerir 200 calorias de gordura saturada logo de manhã, eu vou ter que pensar que lá, ao longo do meu dia, eu tenho que cortar de outro lugar, de outra fonte, senão não vai ficar legal para a minha saúde. Mais uma vez, doutor Durval, mais uma vez, obrigada. É sempre bom esclarecer os pontos sobre nutrição, nutrologia, alimentação, com quem entende do riscado. Muito obrigada. Eu que agradeço e um grande abraço a você e a todos que estão nos assistindo.